Nós vamos conhecer agora a história do irmão de João Paulo II, um médico que deu a vida enquanto tratava de um paciente com febre escarlatina. Não é segredo que João Paulo II foi um dos maiores defensores da solidariedade. No entanto, é seu irmão mais velho, menos conhecido, Edmund Wojtyła, cuja experiência pode ser mais próxima dos que tratam os doentes durante a pandemia do Covid-19. Edmund Wojtyła, come médico... Edmund Wojtyła, como médico, era um pouco bom samaritano. Todo mundo se lembra dele como uma pessoa totalmente comprometida com o bem de seus pacientes. Completamente dedicata ao bem dei suoi pazienti. Em 1932, no meio de uma epidemia de escarlatina, o jovem médico chefiava o departamento de doenças infecciosas de um hospital em Bielsko, na Polônia. Nel suo reparto c'era anche una paziente. No departamento dele havia uma paciente, uma jovem mulher com escarlatina. Todo mundo tinha medo de se aproximar dela e tratá-la. Todos, menos o Dr. Edmund, que se encarregava de tratar o paciente apesar dos riscos. O médico ha contratto la malattia. Então o médico contraiu a doença e logo após a morte do paciente, o Dr. Edmund Wojtyła também morreu. O profundo cuidado de Edmund Wojtyła pelos doentes ilustra o sentido de humanidade tão crucial na profissão médica. Questa bontà di cuore lui ha portato dalla... Essa bondade dele veio de sua família, porque era a atmosfera que se respirava na casa Wojtyła. L'atmosfera che si respirava nella casa della famiglia. Hoje são os médicos e enfermeiras que trabalham incansavelmente contra a pandemia, que mostram o que significa cuidar da humanidade. A família vicentina luta contra a crise econômica derivada da pandemia do coronavírus, ajudando aqueles que se encontram em uma situação de pobreza. Mesmo antes da crise econômica instalada pela pandemia do coronavírus, a família internacional vicentina estabeleceu inúmeros projetos para ajudar os mais pobres. Por exemplo, a campanha 13 Casas, atualmente cobrindo 40 países, que visa fornecer abrigo permanente para os moradores de rua. Hoje, os vicentinos contam com aproximadamente 4 milhões de pessoas e 171 ramos ou congregações e institutos leigos em todo o mundo. Em Lima, Peru, estamos lidando com distribuição de comida e acesso à água potável para aqueles que mais precisam. Em Honduras, 9 centros foram criados para idosos em risco e jovens que vivem atualmente em situação precária. No Congo, nós estabelecemos centros médicos para tratamento de Covid-19. Em Ruanda, precisamos lidar com campos de refugiados, tentando promover alimentos e oportunidades de educação, especialmente aos jovens. Seguindo o carisma de São Vicente de Paulo, a missão da família vicentina é trazer pessoas com diversas histórias de vida juntos para servir aos pobres. São Vicente de Paulo viu que isso precisou ser feito simultaneamente. Tanto a missão de pregar para o mundo, quanto entender o que as pessoas necessitam. Para ele, não é possível separar as duas. Ele foi capaz de ver além e exercer serviços concretos às realidades da presença de Deus, especialmente ao encarar a face de uma pessoa pobre. Apesar da pandemia ter interrompido alguns projetos da família vicentina, incluindo a campanha 13 Casas na Filadélfia, seus membros estão determinados em continuar sua missão. Até mesmo depois do Covid, nosso trabalho com os moradores de rua não vai terminar. Ele antecedeu o Covid-19 e certamente vai continuar depois. A pandemia foi um acontecimento à parte dos projetos. Isso não os iniciou e não vai acabar com estes. A família vicentina também criou uma página, fanvim.net, para mostrar os diferentes projetos e conectá-los com moradores interessados em ajudar esse trabalho. Daqui a pouco, a curiosa história de uma freira que trocou a faixa preta do karatê pelo cordão franciscano.